Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Hoje nós vamos fazer uma meditação, aliás, vamos continuar uma série de meditações que eu tenho feito, né? E que você pode acompanhar aqui no canal. Aqui no canal Família Melo, Dia a Dia com Deus. Eu já postei o canal do. Aliás, eu já postei a meditação sobre o jovem rico, sobre Nicodemos e sobre a turba enfurecida. E o texto base dessa meditação, que eu sempre faço, né, está em Mateus capítulo 27, verso 22. Mateus 27, verso 22. Lá diz assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E aí então, com esta pergunta, eu tenho colocado em perspectiva algumas pessoas, ou todas as pessoas, né, que responderam afirmativamente ou negativamente, né, e as lições que podemos tirar para a nossa vida. Hoje nós vamos ver aos olhos dessa pergunta, né, feita por Pilatos ao povo, né, momentos antes da crucifixão de Jesus, vamos tirar essa pergunta, né, e vamos ter a resposta dessa pergunta na vida de uma mulher. Exatamente. João capítulo 4, ali fala sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, naqueles dias, nos dias de Jesus Cristo, Samaria e Jerusalém, ou samaritanos e judeus, né? Eles tinham uma rixa muito próxima aí com que as brigas que temos hoje, né? E por essa razão eles não se davam. Né? E, claro, sempre que podiam, evitavam se conversar, evitavam se falar, evitavam se estarem próximos um do outro, de samaritanos e judeus. Mas aqui nesse caso, a mulher de Samaria, ela foi para um poço retirar água. Mal sabia ela que sua vida seria completamente diferente, seria completamente transformada por um judeu. E não é qualquer judeu que eu estou falando aqui. Estou falando da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Você quer ser transformado por Jesus? Você quer ter a sua vida transformada por Cristo Jesus? Você quer sair do anonimato, né? De uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de uma vida sem perspectiva, para ir para uma vida mais feliz, com propósito, com relevância, né, com importância. Aceite Jesus em seu coração hoje mesmo. Então veja, a mulher de Samaria, ela teve todas
oportunidades para evitar aquele encontro, né? Mas, e uma dessas oportunidades, ela aproveitou, né? Porque, veja, no contexto de tirar água do poço para dar de beber a seus filhos e seus animais, né? Ela abriu porta para que Jesus pudesse habitar em sua vida, né? Veja, ela foi numa hora muito imprópria do dia para retirar água. Ela foi na hora sexta, por volta ali do meio-dia, né? Mais ou menos 11 da manhã, entre 11 da manhã e 1 da tarde, né? Um horário bem onde as pessoas estão em casa e o sol começa a ficar forte, né? Então, dessa maneira, as pessoas elas preferem ficar em casa do que ter um calor causticante lá fora, né? Até hoje é assim, né? As pessoas preferem sair de manhã e à tardezinha, né? Umas 4, 5 horas, né, da tarde, mas evitar o período onde o sol, onde a força do sol é mais intensa. E quando ela foi para esse poço, né, mal sabia ela que Jesus já estava esperando por ela, né? Jesus já estava esperando por ela. E aí começa uma conversa bem interessante, que eu não vou ler aqui toda, mas aí Jesus, ele tinha sede, obviamente, e ele está ali para poder tirar água, né? E aí a mulher pergunta, mas como assim, tu, judeu, me pede água, né? Você não deve estar aqui, eu não deveria, eu sim deveria estar aqui, mas você não. E aí começa aquele embate civil, né? Porque, como eu disse, judeus não se davam com os samaritanos e, obviamente, os samaritanos também não se davam com os judeus, né? E aí Jesus, então, entendendo toda essa situação, né? Aí Jesus fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e o que ele te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva, né? E aí a mulher, novamente não entendendo a situação, ela fala assim, mas Senhor, como assim? Eu tenho balde para tirar água e o Senhor não tem. Como que você vai conseguir tirar a água do poço sem balde, né? E aí Jesus, ele, aí a mulher faz outra pergunta, né? És porventura maior do que o nosso pai Jacó? E aí Jesus responde, né, que se ela conhecesse Jesus, ela jamais estaria ali, né? E aí então a conversa continua, né? E a mulher percebe que aquele homem era Jesus, né? E você percebe que ao estudar a Bíblia, você se encontra com a água da vida? Ao você estudar a Bíblia,
você percebe que ali encontra-se a verdadeira fonte de água? Sim, meu querido. Da mesma maneira que aquela mulher encontrou água viva, não só para si, mas para os outros, porque no final do capítulo 4 de João, ela vai em busca de outras pessoas para terem a mesma sede saciada, assim somos nós. Primeiro vamos a Cristo, saciamos a nossa sede e depois vamos a outras pessoas para que elas venham e saciem suas sedes na palavra de Deus. Exatamente. Veja, não sei se você reparou, leia depois o texto em casa, com carinho, com calma. A mulher, aliás, João destaca a palavra água 7 vezes neste capítulo. Por que será? Por que será que João destaca 7 vezes a palavra água? Sabe, meu querido, a água significa vida. E só podemos ter vida em Jesus, a fonte da água. Por 7 vezes, Jesus pede para que ela nasça de novo, tal qual foi com a experiência de Nicodemos. Por 7 vezes, a mulher foi exortada a nascer novamente. Jesus não estava falando da água natural, da água física, né? Jesus estava falando da água da salvação, da água da vida, da água que gera vida, da água que transforma, da água que alimenta e da água que dá força. Porventura tem você se cansado de lutar e nada conseguir? Lembre-se, a água da vida pode estar a um passo de seu caminhar. Exatamente. Jesus está muito mais próximo do que nós pensamos ou imaginamos. Por 7 vezes ela foi exortada a nascer de novo, a deixar o anonimato, a deixar uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem importância alguma, para se tornar protagonista de uma nova história. E foi isso que ela fez. Jesus quer fazer isso com você também. Ele quer tirar você do poço de lama e te colocar num pedestal. Ele quer tirar você das garras do inimigo e te colocar no colo. Ele quer fazer de você uma luz a brilhar neste mundo. Você está disposto a brilhar por Cristo? Você está disposta a ser água, a ser fonte da vida? Claro que você não é fonte, mas você irá conduzir outras pessoas a Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Você está disposto a se permitir que sua vida primeiramente seja refrigerada para que outras pessoas vejam em você a transformação que você teve e que
elas venham a querer ter essa mesma transformação. Uma outra coisa que eu aprendo com essa lição, com esse capítulo, e aqui eu encerro esta pequena meditação, é que no primeiro momento a mulher tinha água e Jesus tinha sede. No decorrer da conversa, Jesus tinha água e a mulher tinha sede. Sabe o que isso significa? Significa que todos nós temos sede. Jesus tem a água. Jesus está a um passo de distância, a uma oração de distância, para que sua vida seja transformada. Permita-se receber essa água que vem de Cristo Jesus, para que a sua vida seja uma fonte de vida e que outras pessoas venham conhecer o Salvador por meio da sua vida. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor me dá e por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Senhor, não somos nada nem ninguém, mas queremos ser saciados pela água do Espírito Santo. Queremos ser saciados, transformados pela água que só Cristo tem para nos oferecer. Que o mesmo exemplo, que a mesma história da mulher samaritana venha a ser a nossa experiência e a nossa história. Perdoe nossos pecados, são muitos, são como a areia do mar, mas as suas misericórdias são como as constelações celestes, infinitas, inimagináveis. Dá-nos um bom dia na tua presença e companhia, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a água que você bebe, logo mais você tornará a beber. Mas a água que você bebe desta fonte, jamais você tornará a ter sede. Um forte abraço e que Deus te abençoe.